Olá, eu sou Madeleine Lasco, esse é o Narrativas Antagonistas, sua companhia diária de segunda a sexta, às 5 horas da tarde. Hoje nós vamos falar sobre o companheiro Maduro. Como é que funciona o Narrativas Antagonista? É um formato novo. Se você está aqui pela primeira vez, eu vou explicar, espero que você goste. Eu trago para vocês os fatos e a minha opinião, mas antes trago também a narrativa da esquerda e a narrativa da direita, para a gente ir treinando diariamente o nosso cérebro e o nosso espírito crítico. Vamos lá para o fato do dia? Vamos ao fato do dia, o companheiro Maduro. O que é que está acontecendo na Venezuela? A gente já sabe que ele convocou as eleições, que está impedindo a principal candidata da oposição, a Maria Corina, de concorrer. Só que essa semana teve mais desdobramentos. Eu vou te atualizar tudo de uma vez aqui. O primeiro desdobramento é o seguinte: a Maria Corina acusa a polícia da Venezuela, a polícia do Maduro, de sequestrar 2 assessores dela, Dignor Hernández e Henry Alvarez. Gente, mas já sequestrados pela polícia, como seria isso? Tem o vídeo que está rolando aí pela internet do momento do sequestro, a gente vai ver aqui. Isso acontece encavalado com outras eleições, a do companheiro Putin, lá na Rússia. E aí, Nicolás Maduro parabenizou o Putin pela vitória nas redes sociais. Ele fez um post no Twitter: envio minhas felicitações ao povo irmão da Rússia e ao presidente Vladimir Putin por sua extraordinária vitória nas eleições presidenciais, papapá. E não contente, gravou também um vídeo para deixar claro. Vamos ver. Ah, no, sí, 87%. Con más de 87%. Putin le ha ganado completo la guerra a todo el imperio colectivo de Occidente. Es una demostración de los valores del pueblo ruso, que está marcando la ruta larga con la victoria del presidente Vladimir Putin. Está marcando una ruta larga de reivindicación de la nueva Rusia, de la gran Rusia, para el mundo multipolar, el mundo de equilibrio. Así que ha triunfado nuestro hermano mayor, Vladimir Putin. Son buenos presagios para el mundo, para este año 2024. ¿Francia se quedó? Felicidades. Está triunfando en todos los frentes de batalla, Putin y Rusia. E nós nessa, nós aqui, também parabenizamos o companheiro Putin. O PT emitiu uma nota já na mesma hora, assinada pelo secretário de Relações Internacionais do partido, Romênio Pereira. Ele chamou as eleições de feito histórico e renovou o compromisso do PT com o partido Rússia Unida, que é presidido pelo Dmitry Medvedev, que é o vice-presidente do Conselho de Segurança da Rússia, e ele é aliado do Putin. As palavras utilizadas são ótimas. O compromisso é por um mundo mais justo, multilateral e plural. Pois é, vamos lá. Ele saúda também que a eleição teve uma participação impressionante, com mais de 87 milhões de eleitores, representando 77% do eleitorado do país. Enquanto o PT faz essa nota, a missão da ONU na Venezuela está fazendo uma nota sobre o nosso vizinho, Nicolás Maduro. Foi quarta-feira, anteontem, dia 20, que saiu isso, que é bastante preocupante. É um novo parecer da ONU dizendo que o governo de Nicolás Maduro reativou uma repressão violenta contra a oposição e qualquer voz crítica, perpetuando um clima de medo e intimidação que mina os direitos fundamentais. A missão da ONU documentou, apresentou provas de detenções arbitrárias, desaparecimentos forçados,
tortura e outros tratamentos cruéis, incluindo estupros. E, segundo o relatório, existe na Venezuela, para a ONU, um clima de medo que mina a liberdade de expressão, associação e reunião, e nesse cenário você não tem uma possibilidade de eleições livres e justas. Depois deste parecer da ONU, a ONU já havia feito outros pareceres, mas esse foi mais duro, os países da região começaram a se manifestar. Então a gente já tem manifestações contrárias a Nicolás Maduro de Argentina, Uruguai e Paraguai. E não é assim contra o Maduro. Eles condenam as prisões dos assessores de campanha da Maria Corina. Aí, o governante do Chile, que é esquerdista, o Boric, emitiu uma nota oficial da presidência dizendo o seguinte: a referida medida afeta gravemente a realização de eleições presidenciais democráticas, transparentes e livres, com plena participação de todos os candidatos, contrariando os acordos de Barbados validados pela comunidade internacional. E no final ele fala o seguinte: finalmente o governo do Chile junta-se aos apelos feitos pelos organismos multilaterais de direitos humanos para que a Venezuela ponha fim ao assédio contra opositores políticos. Pois é, faz mais ou menos um mês, a ONU já havia feito sanções contra a Venezuela, quando estava um degrau abaixo ainda a perseguição contra opositores políticos do companheiro Maduro. E aí, uma repórter, uma jornalista corajosa, resolveu perguntar ao nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva sobre a questão. Você já viu isso no Narrativas Antagonistas, mas como recordar é viver? Vamos lá. A agência de direitos humanos da Venezuela, da ONU na Venezuela, funcionários estão sendo expulsos de lá, 72 horas para eles saírem. Gostaria de saber se o senhor se pronunciou sobre isso também. Não, eu não tenho as informações, sabe, do que está acontecendo na Venezuela, da briga da Venezuela com a ONU. Eu posso responder essa pergunta com precisão quando eu chegar ao Brasil, tiver uma reunião com a política externa brasileira e saber. O presidente Lula tem recebido sistematicamente o Nicolás Maduro aqui, olha, com tapete vermelho, honras de chefe de Estado, e o honras de chefe de Estado não é uma maneira de dizer, é algo que realmente aconteceu. E ele saúda tanto o Maduro quanto o Hugo Chávez em encontros como esse aqui. E a Venezuela sempre foi um parceiro excepcional para o Brasil. Mas por conta das contingências políticas e os equívocos, o presidente Maduro ficou 8 anos sem vir ao Brasil. O Brasil ficou muito tempo sem ir à Venezuela. E nós temos um pequeno problema de ordem política, de ordem cultural, de ordem econômica e de ordem comercial. A gente tinha uma relação comercial que teve um fluxo de praticamente 6 bilhões e 600 milhões de dólares e hoje tem pouco menos de 2 bilhões de dólares. Isso é ruim para a Venezuela e é ruim para o Brasil, porque o comércio extraordinário é aquele que tem mais ou menos funcionado como se fosse uma via de duas mãos. A gente vende e a gente compra. Eu, quando resolvi, Maduro, fazer a refinaria Abreu e Lima, em Pernambuco, com o companheiro Chaves, a minha ideia era que a gente, importando a gasolina da Venezuela, o petróleo da Venezuela, a gente iria equilibrar o comércio, que era muito superavitário para o Brasil e pouco para a Venezuela, e a gente achava que era preciso equiparar um pouco para poder os países se sentir satisfeitos e realizados com o seu comércio. Então, eu quero te dizer que é um prazer te receber aqui outra vez. Recentemente, o presidente Lula falou que tinha de dar, vamos dizer, o benefício da dúvida ao Maduro sobre a possibilidade de eleições democráticas na Venezuela. Mas não vamos nos esquecer
da definição de democracia que está na cabeça do nosso presidente da República. A Venezuela é uma ditadura ou não é? Com a palavra, o presidente Lula. É uma coisa que a gente aprende em política, que é a narrativa que se constrói contra as pessoas. Eu, se quiser vencer uma batalha, eu preciso construir uma narrativa para destruir o meu potencial inimigo. Então, o Maduro sabe qual foi a narrativa que construíram contra a Venezuela durante tanto tempo. E eu acho, companheiro Maduro, que é preciso... Você sabe a narrativa que se construiu contra a Venezuela, da antidemocracia, do autoritarismo, sabe? Então, eu acho que cabe à Venezuela mostrar a sua narrativa para que possa, efetivamente, fazer as pessoas mudar de opinião. Eu vou em lugar que as pessoas nem sabem aonde fica a Venezuela, mas sabem que a Venezuela tem problema da democracia, que o governo não tem das contas. Então é preciso que você construa a sua narrativa, e eu acho que por tudo que nós conversamos, a sua narrativa vai ser infinitamente melhor do que a narrativa que eles têm contado contra você. É efetivamente inexplicável um país ter 900 sanções porque o outro país não gosta dele. É inexplicável. Então, eu acho que está nas suas mãos, companheiro, construir a sua narrativa e virar esse jogo para que a gente possa vencer definitivamente e a Venezuela voltar a ser um país soberano, onde somente o seu povo, através de votação livre, sabe, diga quem é que vai governar aquele país. É só isso que precisa ser feito. E aí os nossos adversários vão ter que pedir desculpa pelo estrago que eles fizeram na Venezuela. E aí? O que você acha? Qual que é a sua opinião? Calma, antes de você dar a sua opinião, antes de eu falar a minha opinião também, vamos embora para as narrativas? Esse pessoal da extrema-direita chama todo mundo de mimizento, mas eles são os reis do mimimi. Gente, não aguento mais. Essa Maria Corina do ai, porque não posso concorrer, ai, porque mimimi, ai, porque mimimi, ela tá solta até. Como o nosso presidente Lula, a extrema-direita e o fascismo fizeram muito pior. Lula estava preso, ficou preso. E ele queria concorrer às eleições, porque o Brasil queria, o Brasil clamava, o Brasil colocou Lula de volta na presidência. E o Lula podia ter feito o quê? Ter feito o papel da Maria Corina, que parece a Maria del Barrio, parece atriz de novela mexicana. Ai, coitada de mim, não posso concorrer. O Lula não. Ele falou, ok, não quer que eu concorra? Eu vou botar outra pessoa no meu lugar para concorrer. E assim foi esperando, e foi lutando, e foi provando que foi feito um assédio judicial, que nunca houve corrupção no Brasil, que houve uma ação da Lava Jato junto com os Estados Unidos para rebaixar a Petrobras e as nossas construtoras. Ele consegue sair da cadeia e ele restaura a democracia no Brasil após 6 anos de trevas com o golpe de 2016. Ele fez tudo isso. E o Brasil tem relações antigas com a Venezuela. Essa Maria Corina, se ela quer disputar a eleição, eu acho que ela tem que ter um pouco mais de força de caráter, né? Porque não é chorando que você vira presidente da República, não. É bom o pessoal ir acompanhando bem de perto o que é que o Lula está fazendo na Venezuela para entender onde é que vai chegar o Brasil. Porque quando nós, patriotas, dizíamos que o Lula queria transformar o Brasil numa Venezuela, vinha a esquerdalha falar que era teoria da conspiração. E é exatamente para esse caminho que está indo. O isentão que fez o L e agora está lá reclamando, não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar, porque o Lula sempre disse que é isso o que ele queria fazer, transformar o Brasil numa Venezuela. A Isentolândia foi lá e falou, não, porque pipipi democracia, porque pipipi o Bolsonaro fala palavrão. Ai, porque o Bolsonaro fala palavrão, o Bolsonaro é grosso. Então,
compraram o discurso da ditadura e enfiaram no poder. Agora, o que eu acho? Eu acho é pouco. Arquem com as consequências. O caminho já está sendo mesmo do Maduro. Tem lá conluio com a Suprema Corte para inviabilizar adversário. Daqui a pouco vão querer mandar o Bolsonaro para a cadeia. Cada dia inventa uma coisa diferente sobre Bolsonaro, sobre a Michelle, sobre os filhos. Aí acontece o escândalo dos móveis que eles tinham mentido. É bomba de fumaça de delação de Mauro Cid para tirar o assunto deles da mídia. E assim que vai. E assim que vai. Daqui a pouco a gente vai ter eleição igual a deles. Se é que já não era, né? Só que essas coisas você não pode falar, porque senão vai todo mundo preso. E qual é a minha opinião? A minha opinião é que o silêncio do presidente Lula sobre Maduro nesse momento é eloquente e é muito ruim para o Brasil. A ONU acabou de se pronunciar sobre o tema. Não é mais a Maria Corina reclamando. Tem um relatório da ONU com fatos comprovados. E é por causa disso que vários presidentes vieram a público fazer essa condenação veemente às ações de Maduro. E aí a gente pensa, a Argentina é o Milei, é opositor político. Beleza, o Chile é o Boric, que é de esquerda. O Boric está contra Israel no caso da guerra, mas ele não calou. Não é ideológica a questão é de preservação democrática. E aqui a gente tem uma situação que é a seguinte: o presidente Lula está falando sobre diversos conflitos mundiais, ele fala sobre Ucrânia, ele fala sobre Israel, uma fala mais desastrada do que a outra, mas ele não tem interferência lá. Na questão da Venezuela, ele tem. E quando ele tem esta possibilidade de interferir, porque ele tem influência regional, o Brasil é o país mais importante da região. Ele não só se cala em momentos cruciais, como também passa pano para o ditador sistematicamente. Receber o presidente da Venezuela no Brasil é uma coisa. Por que precisa receber só ele com honras de chefe de Estado e os demais que vieram para o mesmo evento não? Para quê? Precisa fazer declarações como: eu não sei o que está acontecendo na Venezuela, vamos dar um voto de confiança porque as eleições podem ser democráticas. E aquela pior ainda, ele tem de criar a narrativa dele de democracia, como se a democracia fosse uma narrativa que você faz. O presidente Lula está fazendo declaração desastrosa atrás de declaração desastrosa, e o que parece muito claro é que ele vislumbra um cenário geopolítico em que ditaduras passam ao domínio e não mais o mundo livre. Ele vê uma ascensão da China, ele vê uma ascensão da Rússia, ele cola até no Irã e passa pano para o Nicolás Maduro, que é dessa mesma turma. Ele tem feito isso sistematicamente, o que é um caminho perigoso para o Brasil. Por outro lado, ele está perdendo apoio interno. Ele está perdendo o jogo da opinião pública. O Lula fez um discurso democrático, um discurso de frente ampla. Muita gente que votou no Lula achou que ele viria mais suave, ou não se lembrou de como era antes. Ocorre que agora que a realidade está posta, esta aprovação está caindo, e o governo fazendo de tudo para ver se reverte. Então é o tempo todo falando mal do Bolsonaro para ver se ali na comparação, na polarização, ele sai ganhando um pouco e tenta fazer anúncio de uma coisa, tenta fazer anúncio de outra. Mas o fato é que, assim, tem questões que estão muito em evidência que o governo não consegue resolver. A gente tem um recorde histórico de dengue no Brasil, 2 milhões de casos. E ele engripou com a coisa da vacina também.
Isso pode não estar sendo explorado numa mídia muito favorável a ele, mas está na boca do povo. Pela primeira vez teve fuga em presídio federal e não acha os caras. Em cima disso, vem a coisa da história dos móveis, que é uma história vergonhosa. É uma história muito feia, gente, uma história muito feia. E o presidente Lula, que vocalizou uma acusação contra o ex-presidente da República, reage como nesse momento? Se comporta como um imperador, como um déspota. Não veio a público pedir desculpas. Não veio a público dizer que errou. Esse tipo de coisa vai minando a confiança da opinião pública no Lula. E o que a gente vê aqui é muito curioso, né? Analisando não a política, mas a vida em si, a alma humana, a sede por poder, ela leva a pessoa a lugares altos, mas ela também é maléfica, né? O poder inebria. Porque vocês pensem, o Lula, com a idade que ele tem, tendo sido 2 vezes presidente da República, tendo sido descondenado pela justiça, ele podia conduzir a sua biografia num sentido de rodar o mundo, se vitimizando, mostrando que ele foi injustiçado, participando de atos nobres, de grandes coisas, mas não, ele quis o poder, ele quis ser presidente de novo e mostrar que ele repete um caso de um presidente que ele gosta muito de falar, que é o Getúlio Vargas, e ele consegue voltar nos braços do povo. Só que a cabeça dele está no século passado. Ele está governando como se estivesse no século passado. E como se ele tivesse aquele boom das commodities, como se não houvesse mídia social e como se o PT fosse uma novidade absoluta, não tivesse feito 4 mandatos, dos quais o brasileiro se lembra muito vivamente. Temos aí, né? A vida é feita de escolhas, nós fizemos a nossa e ele fez a dele. Sextou, senta o dedo no like, já compartilha esse vídeo com alguém, recomenda Narrativas Antagonistas para quem não conhece, para a pessoa maratonar no final de semana e desentroxar, né, gente? Desentroxar, que a gente tem persistência nisso, que a gente consegue fazer um debate político melhor, um debate em que quem tem a vantagem seja o povo, seja o eleitor. Enfim, eu tenho muita fé nisso. E você? Vou ficando por aqui, volto na próxima segunda-feira, às 5 da tarde. Tenha um ótimo final de semana com a família. Beijo, até lá.